Lorival Santana, nosso analista de internacional, já está aqui no estúdio para trazer o que se sabe sobre esse ataque. E para isso, Lorival, a gente tem um mapa aqui da faixa de Gaza e é importante lembrar, lá depois daquele 7 de outubro de 2023, as ações israelenses começaram ao norte de Gaza, na cidade de Gaza, depois foram descendo ao longo de todo o território palestino, chegando até o sul de Gaza. O objetivo, claro, era eliminar, a gente sabe, como dizem os israelenses, eliminar o Hamas do mapa. E foi exatamente ali, no sul, na cidade de Rafah, marcada num pontinho vermelho, que teria sido encontrado o Yahya Sinwar. Exato. A tática usada por Israel foi ir reduzindo os ciclos concêntricos de fuga para ele e outros comandantes do Hamas e combatentes também, de maneira que quando eles tentassem fugir, por exemplo, feridos, como foi o caso do Sinwar, eles fizessem isso num círculo muito pequeno que pudesse estar sob vigilância dos soldados israelenses. Foi precisamente isso que aconteceu. A tática foi muito bem sucedida. Ele estava ferido. Segundo as forças israelenses, ele estava com um passaporte egípcio pertencente a outra pessoa, né, a um outro palestino que, aliás, já está no Egito. Então, ele realmente tinha a intenção, aparentemente, de fugir para o Egito, né? E com um passaporte falso. E aí ele apareceu, né? Ele estava escondido, né, em um apartamento. Quando eles se movimentaram, os combatentes do Hamas que faziam a escolta dele cometeram um erro, que foi abrir fogo contra os soldados israelenses. Provavelmente um erro instintivo, né? Ver soldados israelenses, abre fogo com a intenção de proteger o seu chefe, mas isso foi um erro fatal. Revelou que havia um chefe ali. Eles foram overpowered, né? Os israelenses tinham maior poder de fogo e precisão e abateram a escolta e o próprio Sinwar. Agora já se fala na sucessão de Sinwar. O que a gente pode dizer sobre quem virá ocupar o lugar deste que era conhecido como um brutal torturador, o açougueiro de Khan Yunis, não era esse o apelido dele? Sim. Bem, a gente não tem ainda as informações sobre quais possíveis líderes do Hamas sobreviveram. O Israel diz que matou 15 mil dos 30 mil combatentes. Nesse um ano de guerra. Nesse um ano de guerra. E muitos líderes, incluindo o líder do braço armado do Hamas, que seria o sucessor natural do Yahya Sinwar. Então, eu não tenho a informação de qual seria o candidato a sucedê-lo. Mas, ao longo dessas décadas, Israel já matou vários comandantes e líderes do Hamas e sempre surgiu um outro, né? Isso não quer dizer que o Hamas deixe de existir por causa da decapitação. É um golpe muito severo para o Hamas, não podemos subestimar. É um êxito muito notável, né, das forças israelenses e do governo de Netanyahu, mas é um êxito, uma vitória muito imediata, muito de curto prazo, né? No médio e no longo prazo, as consequências políticas podem não ser boas para o próprio governo israelense e para Israel. Em primeiro lugar, porque os israelenses imediatamente começaram a fazer manifestações para terminar a guerra. Né? Dizendo, não, agora então se atingiu o seu objetivo, precisamos que os 100 reféns voltem. Né? Essa deveria ser a prioridade. Mas a gente viu que o discurso, o Netanyahu foi fazer um pronunciamento e justamente respondeu a isso, dizendo que a guerra tem de continuar, que ela está dando certo, que tem de continuar, que a forma de trazer de volta os reféns, e ele se dirigiu às famílias dos reféns, é continuar atacando o Hamas e oferecendo que aqueles que se renderem e entregarem os reféns serão poupados, no sentido que serão feitos prisioneiros e não mortos, né? Mas dificilmente o Hamas aceitará essa condição. O que o Hamas quer é um cessar-fogo sem que Israel imponha as seguintes condições: manter uma ocupação do corredor Filadélfia, que liga a Gaza, a faixa de Gaza ao Egito, e também que não tenha o controle sobre, uma vez havendo a negociação da libertação dos presos palestinos, que Israel não impeça que esses presos militantes do Hamas
voltem para a faixa de Gaza. Essas são as duas condições que estão impedindo um acordo. Obrigado, Lorival Santana.